Sem mais delongas, vamos ler Juízes, capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e disseram: não herdarás a casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tob, e homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíram. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tob, e disseram a Jefté: vem e ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que pois vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem pois conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Amém? Vamos orar. Senhor, te louvamos essa noite pela tua presença nesse lugar. Agradecemos a ti pela sua palavra, que é poderosa, a tua palavra que nos ensina, a tua palavra que mostra para nós quem é o Senhor e quem nós somos. Nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor tem nos alcançado, e o Senhor sempre tem algo novo para as nossas vidas. Nos abençoa, Senhor. Fala com cada um de nós essa noite, em nome de Jesus. Amém. O título do sermão dessa noite é: de rejeitado a honrado. De rejeitado a honrado. E eu queria explicar um pouco para os irmãos como se deu essa história. Primeiramente, o povo de Israel saiu do Egito. O Senhor os tirou de lá, e eles experimentaram grandes milagres depois da saída do Egito. O Mar Vermelho se abriu, Deus cobriu nuvem de dia para eles não sofrerem com calor, e Deus deu para eles o fogo à noite para esquentá-los. Deus deu a nuvem para protegê-los do sol, do calor escaldante no deserto, e deu fogo para aquecê-los no frio da noite fria do deserto. Eles tinham tudo, Deus supria tudo: comida, bebida. Aliás, Deus tem um vínculo maravilhoso com o seu povo, porque Deus não deixa faltar nada. Quando Deus te chama, quando Deus te tirou do Egito, Deus tem compromisso com a sua vida, e Ele vai cuidar de você em todos os detalhes que você precisar. Se precisar de nuvem para diminuir o calor, Deus manda para te dar refresco. Mas se precisar do fogo para te esquentar, Deus também manda para esquentar o seu coração, que muitas vezes pode estar gelado. O povo de Israel viu milagres e mais milagres, mas ao entrar na terra de Canaã, esse povo de Israel
que é o cuidado de Deus para com o povo. Deus sempre cuidou do povo de Israel, porque Deus sempre cuida quando Ele fala que vai cuidar. O problema é que quando entrou em Canaã, o povo de Israel começou a estar preguiçoso, começou a viver uma vida leviana, e por viver essa vida leviana, eles começaram a se misturar com outros povos, começaram a se parecer com os povos pagãos, e isso é um grande problema. Quando o povo de Deus quer imitar muito os pagãos, o mundanismo, o povo perde o norte da onde o povo deve estar. Esse povo começou a adorar ídolos, deuses falsos, começou a trocar o Senhor por outras coisas. Eles sentaram na certeza que eles tinham que Deus cuidaria deles. Esse é o contexto histórico do livro de Juízes. O povo que ficava longe de Deus e não sabia desfrutar das riquezas de Canaã, quando se via em apuros e com medo, procurava esse Deus que os salvou, e Deus vinha com suprimento, com cuidado, com amor, e supria e protegia o povo dos ataques dos inimigos. O povo se tornou tão preguiçoso que na cabeça deles era assim: nós podemos fazer tantas coisas, mas na hora que a coisa apertar, nós corremos para o lado do nosso Deus e Ele vai cuidar de nós. Quando Deus percebe e vê que o povo está cada vez mais frio, preguiçoso, um povo que não quer nada com Ele, e o povo chegava até Deus e pedia um socorro, Deus então envia juízes, e Ele vai enviando juízes para julgar as causas do povo e para fazer o povo ser orientado pelo caminho que o povo deveria ir. Esse é o cuidado do nosso Deus. Deus sempre coloca pessoas na nossa vida que serão juízes, homens que vão nos mostrar, mulheres que vão nos mostrar: não vai por esse caminho aqui não, esse caminho não é bom para você. Ou vai te dizer: não, pode avançar, vai por aqui que Deus está nesse negócio. Deus sempre coloca sobre o seu povo homens que são responsáveis para entregar para o povo a sua palavra. É interessante que nesse contexto nós vemos o ataque dos amonitas contra o povo de Israel, e nós estamos falando de um povo que era tremendamente violento. Eu já falei algumas vezes aqui, mas os amonitas são consequência dos pecados de Ló, o incesto que ele cometeu. Esse povo, os amonitas, eles sacrificavam as crianças, eles matavam os seus inimigos com crueldade. Quando eles chegavam em uma aldeia ou em um lugar onde havia um inimigo, eles matavam aquele povo, e para provar que eles eram superiores, eles decapitavam esse povo, colocavam a cabeça desses homens na entrada da cidade para dizer: se entrar aqui, a coisa vai complicar. O que eles queriam mostrar é que pela violência eles poderiam mostrar a sua capacidade de guerra. É nesse contexto de vida que nós vamos ver a história desse homem, Jefté. Jefté era filho de Gileade, e o nome Jefté significa Deus é que abre. Deus é que abre. Quando Deus põe a mão em algo e Ele quer abrir, nenhum homem, nenhum cidadão dessa terra é capaz de mudar a ordem da soberania do nosso Deus. Quando Deus fala que vai abrir, Ele abre. Jefté é, na verdade, um homem que não teria nada para ser um juiz de Israel. Jefté era filho de uma prostituta. Jefté era rejeitado pelos seus irmãos e pela sua família. Jefté foi abandonado pelos seus irmãos. Jefté não tinha herança. Jefté não tinha direito. Como é dito em Juízes 11, versículo 1 e 2, a única coisa que Jefté tinha era ser um homem valente.
Juízes 11, 1 e 2 diz que Jefité, o gileadita, homem valente, era filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefité, e também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Muitos cristãos hoje estão dentro das igrejas, já provaram a salvação em Jesus, mas continuam sofrendo a dor da rejeição. Eles venceram tantas coisas, mas não venceram a rejeição. A dor da rejeição é um dos piores sentimentos que o ser humano pode provar. A rejeição pela família, quando se mora numa família em que você se sente rejeitado, o pai que rejeita o filho, a mãe que rejeita a filha que rejeita a mãe, o tio que rejeita o primo. Dentro das famílias existe ainda esse contexto de rejeição. Muitos foram rejeitados dentro da própria barriga de suas mães. Muitos sofreram a dor da rejeição familiar. Alguns sofrem a rejeição de um amigo, pessoas que não nos querem mais por perto, pessoas que ao olhar para nós não desejam mais que estejamos perto delas. A rejeição de um amigo dói tanto quanto a rejeição de uma família. Aliás, existem muitos amigos que são mais chegados que os próprios irmãos. A rejeição de um amigo de trabalho, eu não sei você, mas eu já tive essa experiência. E você chegar num lugar para trabalhar e ter aquela risadinha, meio como ele chegou. Aquela risada ou aquela zombaria, lá vem o crente, lá vem o santo. Os que nos rejeitam, eles usam de artifícios que muitas vezes nos fazem nos sentir mal. Aliás, existe a rejeição ministerial, o sentimento de não ser aceito pelos que servem conosco na igreja. Existe a rejeição de si mesmo, quando nós mesmos rejeitamos o nosso serviço a Deus por nos achar incapazes. Vou dizer uma coisa para vocês: nenhum de vocês aqui é incapaz. Todos vocês aqui já têm a oportunidade de ter o Espírito Santo na vida de vocês. E com quem tem o Espírito Santo sempre vai ser capaz. O Espírito Santo te capacita a ser um bom profissional, a ser uma boa mãe, a ser um bom pai, a ser um bom filho. O Espírito Santo te capacita a servir na igreja. Você nunca deve se sentir rejeitado por si mesmo, porque você se acha incapaz de fazer alguma coisa. Então, quando o pastor te entregar um serviço na igreja para fazer, por mais que você se sinta incapaz, é Deus que te capacita e é Ele que vai usar você. Não rejeite o serviço que Deus quer dar na sua mão. A rejeição é a sensação que a nossa presença não é bem-vinda, que a nossa presença não é aceita. Muitos homens e mulheres hoje sofrem a dor da rejeição desde a sua infância. São rejeitados pelos seus familiares, são rejeitados pelos seus amigos, se sentem rejeitados na igreja, se sentem rejeitados por si mesmos. A rejeição é tão séria que traz doenças. Então, quando você deixa o sentimento de rejeição entrar no seu coração, você corre o risco de se tornar alguém doente. A rejeição fez com que Jefté tivesse que tomar decisões que não são boas. E um dos grandes problemas de uma pessoa rejeitada é quando ela toma a decisão de fugir daqueles que a rejeitam. Juízes 11:3 diz que Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tob, e homens levianos se ajuntaram com ele
e com ele saíram. A prática da rejeição é uma prática que nos faz querer fugir de enfrentar as nossas debilidades e os nossos problemas. Muitos têm vivido desde a infância com o sentimento de rejeição. Eles são rejeitados, eles se sentem incapazes, eles querem fugir do assunto. Mas nessa noite o Espírito Santo quer derramar sobre a igreja uma palavra que te faz entender que todos podem te rejeitar, mas que o Espírito Santo não rejeita você. Você não foi chamado para ser rejeitado. Deus não te chamou para você ficar no banco parado. Deus chamou você para trabalhar para Ele. E é você mesmo que se sente rejeitado pelos homens, que Deus te chamou para servir o Deus dos céus e da terra. A rejeição não pode te fazer parar. Não queira fugir do sentimento de rejeição. Jefité fugiu da presença dos seus irmãos. E querer fugir é querer se isolar, é ter medo de enfrentar situações de conflito, é fugir e não resolver o problema, é querer adiar mais para frente. É aquele sentimento que às vezes a pessoa tem de achar que o pai ama mais um irmão do que o outro, e no seu coração está aquele sentimento de achar: eu sou desprezado pelos meus pais. E o coração gera dentro dele o sentimento de que ele não é bem-vindo. Só que ele não tem coragem de chegar no seu pai, na sua mãe, e dizer: pai, eu tenho o sentimento que você está me rejeitando. Realmente é isso? Eu fiz algo para você que te desagradou? Eu tenho o sentimento que você não me ama como você ama o meu irmão. Às vezes nós ficamos a vida toda com esse sentimento e nunca paramos para tratar a ferida que foi gerada lá atrás. O que o Senhor quer de você, meu irmão, o que o Senhor quer de você, minha irmã, é que você não fuja dos conflitos, para que a ferida seja sarada. Se a ferida foi aberta, precisa se jogar bálsamo nela, azeite, para que a ferida seja curada. Nada melhor do que uma boa conversa com os pais, para você entender que você não é desprezado, que você não é rejeitado. Às vezes, a prática da rejeição nos faz adiar um problema para a vida toda. E essa rejeição traz para nós um sentimento de mágoa, de dor, traz para nós um sentimento de inferioridade. A pessoa rejeitada, ela fica magoada, ela fica com o sentimento de ser inferior ao outro, e ela não trata esse sentimento. Ela sempre se sente pior. Se sentir pior é a pior coisa para o ser humano. A prática da rejeição nos faz nos tornar defensivos, desconfiados. Sempre que alguém nos elogia, fala alguma coisa de bom para nós, como nós temos o sentimento de rejeição, nós achamos que aquilo não é verdade. Então, a pessoa que tem um sentimento de rejeição, ela nunca se sente capaz de ouvir um simples elogio. Ela não se sente capaz de ouvir: poxa, você foi bem nisso, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela palavra que você ministrou, parabéns, você foi uma bênção, você foi bênção na minha vida. E aí vem aquele sentimento da falsa humildade: não fui eu não, quem sou eu? Aliás, nós sempre pensamos que não devemos receber elogio. Tem gente que se acostumou tanto com a rejeição, tem mulheres que acostumaram tanto com o repúdio dos seus maridos,
que quando o marido diz eu te amo, ela pensa, isso não é verdade. Quando a esposa diz para o marido, você é especial para mim, ele já pensa, ela está querendo dinheiro. O sentimento de rejeição faz com que homens e mulheres cresçam durante toda a sua vida doentes, feridos, machucados, e eles não param para tratar o sentimento que tem machucado eles. Jefité fugiu dos seus irmãos, fugiu do problema, fugiu da rejeição, mas Deus é tão bom que Deus deu a oportunidade para Jefité de receber os seus irmãos de volta. A prática da rejeição nos torna cada vez mais defensivos, desconfiados. E alguém que está ferido muitas vezes não sabe lidar com a dor da rejeição. Olha o que diz em Juízes, capítulo 5, versículo 7. Juízes 11, de 5 a 7. Diz assim: quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité da terra de Tob, e disseram a Jefité: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que pois vindes a mim agora, quando estás em aperto? É interessante que quando a coisa apertou para Israel, quando os filhos de Gileade, os anciãos de Gileade perceberam que os amonitas iam atacar, e eles não iam chegar brincando, como eu já disse, os amonitas eram violentos. Quando eles perceberam disso, que isso iria acontecer, eles tomaram uma decisão, uma atitude. Lembraram do filho da prostituta, lembraram de Jefité. E o que eles fizeram? Foram andar 24 quilômetros de Gileade a Tob, é a média de 24 quilômetros. Eles foram andar 24 quilômetros atrás do Jefté. Deus sempre vai te dar uma oportunidade para tratar o problema da rejeição. Deus sempre vai te dar a chance de resolver aquela questão que ficou lá na sua infância. Jefité estava longe, 24 quilômetros, a pé não é brincadeira, ou a cavalo. Mas eles foram atrás de Jefité. Quando encontraram, Jefité tomou uma decisão. E aí é que entra a questão de lidar com a rejeição. A melhor maneira de você lidar com a rejeição é sendo verdadeiro consigo mesmo. Seja verdadeiro com você. Fale a verdade para você mesmo primeiro. Se tem ferida aí, está na hora da ferida sarar. Olhe para dentro de si e fala: aquele dia, pensa consigo. Aquele dia, naquela hora, eu me senti rejeitado, eu me senti para baixo, eu me senti incapaz. Nessa noite o Senhor nos dá a oportunidade de perceber que muitas vezes somos feridos, somos rejeitados, e nós não queremos que o problema seja tratado. Deus nessa noite quer fazer você ser verdadeiro com você mesmo. E a melhor coisa que você tem quando você é verdadeiro com você mesmo, você faz uma pergunta para si mesmo. Qual pergunta, pastor? A pergunta é: eu sou uma pessoa agradável? Às vezes não somos pessoas agradáveis. Isso faz com que a rejeição chegue até nós. As pessoas não estão rejeitando a nós mesmos, mas elas estão rejeitando os nossos comportamentos. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente
que ela, só de chegar perto da gente, ela já nos faz mal. A pessoa fica falando tanta coisa negativa, a pessoa é tão entrona nas nossas vidas, que a pessoa deixa de ser agradável, ela é tóxica, ela gosta de fofoca, ela não aprende a ser amigo, ela gosta de falar das suas virtudes, mas ama mais ainda falar dos defeitos dos outros. O que o Senhor quer de nós primeiro é que nós venhamos ser sinceros conosco mesmo. Será que eu sou uma pessoa agradável? Será que alguém, ao olhar para mim, sente alegria de estar do meu lado? Será que eu sou uma pessoa que transmite o aroma de Cristo para a vida delas? Será que eu sou um amigo de verdade? Será que eu sou alguém que transmite amor no meu falar, no meu agir? Ou será que eu sou alguém tóxico, que gosta de confrontar sempre as pessoas, de falar do defeito delas, mas nunca falo dos meus? Às vezes, não são as pessoas que se afastam da gente, às vezes nós fazemos as pessoas irem embora. Eu tenho certeza que você já está pensando aqui: meu Deus, fulano de tal eu não quero na minha casa, fulano de tal não serve para ser meu amigo, eu não tenho coragem de levar essa pessoa na minha casa, porque ela só sabe falar mal dos outros, ela só sabe fazer fofoca. A primeira coisa que a gente tem que ser é verdadeiro com a gente. Eu quero que a igreja, e eu me incluo nisso, a gente aprenda, nós venhamos aprender que nós precisamos ser pessoas agradáveis. Esse mundo está muito mal, esse mundo não traz para as pessoas esperança. Há pessoas que são tão negligentes no seu falar, que elas provocam a rejeição dos outros. Não existe coisa pior para uma pessoa do que receber alguém perto de si, em vez de receber uma palavra de amizade, ouvir outro tipo de palavra. Quero falar uma coisa para os irmãos aqui, com todo o temor que eu tenho no coração. Às vezes, para você, a brincadeira que você faz com alguém não tem problema, mas talvez para aquela pessoa vai fazer ela se sentir rejeitada. Vou dar um exemplo aqui. Gosto de dar esses exemplos, é bom, né? Eu não tenho problema com o meu peso, eu não tenho problema com isso, mas tem gente que tem. Se você chegar para uma pessoa que tem problema com isso e falar para ela: nossa, você está parecendo um elefante, o sentimento que você vai gerar no coração da pessoa é um sentimento de rejeição dela mesma. Quando você, sendo amigo, fala alguma coisa que gera constrangimento do outro, você vai gerar um sentimento de rejeição. Quando você, homem, em vez de elogiar sua esposa pela vestimenta dela, você, olha, você está linda, maravilhosa, mas você costuma falar muito mais dos erros dela ao se vestir, você está criando um sentimento de rejeição. Você fala 100 vezes que ela está feia, quando você falar para ela que ela está bonita, ela não vai acreditar na sua palavra. Você, esposa, que não costuma louvar a Deus pela vida do seu esposo, não elogia por ser um bom trabalhador, por ser um bom pai, por ser um homem responsável, por cuidar da sua família, a única coisa que você sabe dizer e reclamar
é da vida dele, das decisões dele. Aliás, muitas vezes põe um pitaco e fala coisas que não deve. Você vai gerar no seu esposo um sentimento de rejeição. Muitos casais se preocupam muito com a vida sexual, mas eles não se preocupam com o sentimento uns dos outros, e vivem uma vida de fachada dentro de casa, como se nada tivesse acontecendo. Ei, pastor, está apertando demais. Não, o que eu quero é que você seja sincero com você mesmo, que você elogie, que você, quando for criticar, faça uma crítica construtiva, com respeito, com educação, que ao invés de jogar pedra, coloque flores, e ao invés de reclamar do seu marido, coloque um bom prato. Nós muitas vezes somos rejeitados por nós mesmos e pelas nossas atitudes. Jefité foi sincero consigo e também foi sincero com os outros. Jefité foi verdadeiro ao falar o que sentia. Ele chegou com seus irmãos, os anciãos, lá de Gileade, e disse para ele: vocês me aborreceram, vocês me expulsaram da casa do meu pai, por que agora vocês vêm na hora do aperto? Muitas vezes, irmãos, nós nos escondemos no nosso coitadismo e não somos verdadeiros com os nossos sentimentos. Deixe de se enganar essa noite. Seja verdadeiro consigo mesmo, seja verdadeiro com o outro. Se te machucou, fala para o outro: você falou isso para mim e eu não gostei. Se eu, como seu pastor, falei para você uma palavra que você não gostou, pastor, eu não gostei do que você me falou, e eu tenho que ser humilde o suficiente para te pedir perdão, e eu não tenho problema nenhum em pedir perdão para vocês. Nós, como igreja, precisamos aprender a sarar a ferida do outro. Se eu sei que tem alguém que está machucado, que está ferido, eu não devo jogar mais problemas, mas eu devo levá-lo para a presença do Senhor, para que ele seja sarado. Nessa noite o Senhor quer sarar a igreja com o bálsamo do Espírito, nos fazer sentir amados e queridos pelo Pai. Você não é rejeitado por Deus. Deus ama você e Deus quer você perto dele. E como que Jefté deixou de ser um homem rejeitado e passou a ser um homem honrado? Juízes 11, de 9 a 11, diz: então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, o povo pôs por cabeça e chefe sobre si, e Jefté proferiu todas as palavras perante o Senhor em Mispa. Como que eu deixo de ser alguém rejeitado e passo a ser alguém honrado? A primeira coisa: professe todas as palavras ao Senhor. Sabe o que acontece? Às vezes nós vamos diante do Senhor, mas não falamos das nossas dores. Nós não chegamos para o Senhor e falamos: Senhor, aquele irmão me machucou, aquele meu amigo falou algo para mim que me fez mal. A gente tem o Espírito Santo como se ele estivesse longe de nós. O Espírito Santo sabe o que você sente.
Mas quando você verbaliza o que você sente, você está professando, falando para Ele que você precisa da sua ajuda. O Espírito Santo quer ajudar você a vencer as suas dores, a dor da rejeição, a dor do repúdio. Tem mulheres que se sentem repudiadas pelos seus maridos, não são amadas, não são cuidadas. Tem filhos que não se sentem amados pelos seus pais, passam anos sem receber um abraço, uma palavra de carinho, uma palavra de afeto, uma palavra de ajuda. Tem pais que são mestres em cobrar dos seus filhos resultados na escola, porque os seus pais lá atrás cobraram deles. Eles só refletem aquilo que eles receberam. Mas o que Deus quer é que quando o seu filho for mal e tirar uma nota vermelha da escola, errar, você chegue para ele e diga: meu filho, você errou porque você é ser humano. Eu estou aqui para te apoiar, e a próxima vez você não vai errar, você vai melhorar. Quantos de nós gostamos de falar dos erros dos outros, mas quando nós recebemos a crítica, nós não gostamos? Se existe alguém que está falando para vocês que precisou experimentar a cura da rejeição, fui eu. Eu tive um pai extremamente rígido. Eu cresci dos 6 aos 11 anos de idade, sem ter o meu pai por perto. Mas quando ele recebia nas suas mãos as minhas notas na escola, ele sempre via com uma crítica. Da primeira até a 4ª série, naquela época, não sei nem como fala hoje, ensino médio, não, nem ensino fundamental, eu nunca tinha tirado uma nota vermelha. Sempre fui um bom aluno. Quando eu entrei na 5ª série, eu me deparei com uma professora de matemática. E aquela professora de matemática me ensinou pela dor. Porque a matemática nunca foi o meu forte. Eu sempre passava na rabeira, passava em cima assim. Era 5, 5,5 e 6, mas não tinha vermelho. Na 5ª série, eu fiz a prova de matemática, e aquele dia eu me senti muito rejeitado. Na hora da prova, eu errei os exercícios e tirei 2 na prova. Só que para não se bastar isso, todos os alunos da sala tiraram notas azuis. O que menos tinha tirado a nota vermelha tirou 6. E aí eles perguntavam para mim: quanto você tirou? Quanto você tirou? Quanto você tirou? Menino, né? Eu tirei 8, o cara falava. Eu tirei 7. E eu tirei 2. Aí eles olhavam: 2? Nossa, que vergonha! Nessa hora, dentro da sala de aula, eu não tenho vergonha de falar hoje, eu chorei. Comecei a chorar. E ao ficar chorando naquela sala, eu pensava no meu pai, porque meu pai nunca me ensinou a perder. Meu pai sempre me ensinou a ganhar. Você, eu, nós não podemos só aprender a ganhar, nós precisamos aprender a perder. Quando você perder alguma coisa, você tem que assumir que você perdeu. Eu não sabia perder, chorei, fui embora para casa. Meu pai não estava em casa. Minha mãe olhou para mim e falou: Leandro, você vai melhorar essa nota, filho.
toda calma, delicada. Mas o problema é que quem ia na reunião dos pais não era minha mãe, era meu pai. E eu ouvi muitas palavras negativas dele por conta disso. Às vezes nós não professamos a Deus as palavras que nos machucam, e vivemos a vida toda achando que conviver com feridas vai nos levar a qualquer lugar, a um lugar de bênção. E talvez as palavras que te falaram contra você são as palavras que não te deixam prosseguir. E nessa noite, em nome de Jesus, seja repreendida toda palavra negativa contra a sua vida. Que você não seja rejeitado, mas que você seja honrado. A pessoa que professa todas as palavras ao Senhor é uma pessoa que não joga as suas dores debaixo do tapete. Elas têm coragem para lidar com a frustração. Quando eu entendo que eu preciso de coragem para enfrentar as minhas dores, as minhas feridas, eu entendo que a vida muitas vezes vai ser dura comigo, mas que eu tenho um Deus que sempre vai me dar uma oportunidade nova para gerar bênção na minha vida. Deus quer gerar bênção na sua vida, Deus quer gerar cura na sua vida, Deus quer trazer um novo tempo para a sua vida. Por isso, não se sinta rejeitado, não se sinta abandonado. Deus ama você, Deus vai te trazer vitória, mas não pare no meio do caminho achando que esse tempo que você vai passar vai voltar, porque muitos de nós já passou dos 30, e 30 anos não são 30 dias, e a rejeição continua dentro de nós. Quando eu entendo que eu preciso de coragem para lidar com as frustrações, que eu preciso entender o outro por conta das minhas chatices, quando eu entendo que eu preciso estar pronto para ouvir primeiro, para depois falar, quando eu entendo que eu preciso pedir perdão em vez de me justificar, quando eu não imploro aos outros que me amem e me dê atenção, eu entendo que eu sou honrado por Deus. Você não precisa implorar aos outros que te amem, você não precisa implorar aos outros que te dê atenção. Você tem um Deus que cuida de você, você não precisa se implorar aos outros, não. Respeite aquele que talvez você feriu e rejeitou. Analise onde você precisa melhorar. Valorize as suas virtudes em vez de sofrer pelos seus defeitos. Peça ao Espírito Santo para mostrar para você quem você é, e talvez você mesmo ainda não se conhece. O Senhor nessa noite quer levar toda a rejeição embora desse lugar. O Senhor quer mostrar para você que Ele nunca rejeitou você. O Senhor quer que você saiba que Ele te ama e Ele quer você perto dEle. Queria chamar o ministério de louvor para cá, por favor. Com a história de Jefté, eu entendo que um homem que era filho de uma prostituta, que foi abandonado pelos seus irmãos, que fugiu do problema da rejeição, teve a oportunidade de acertar aquilo que estava errado. Jefté, o filho da prostituta, foi se tornar, por ser um homem valente, o 8º juiz de Israel. Jefté comandou Israel por 6 anos, e Deus deu para ele muitas vitórias, apesar que Jefté cometeu alguns erros. É normal, todos nós falhamos. Deus quer levar embora do nosso meio a rejeição, e quer trazer para você e para a sua vida um tempo de refrigério. Se coloque de pé nessa noite. Coloque a mão no seu coração nesse tempo. Antes de louvarmos ao Senhor,
Deus, nosso sentimento de rejeição. Senhor, visita cada coração ferido aqui, filhos que se sentem rejeitados pelos seus pais, mães que se sentem rejeitadas pelos seus filhos, pais que se sentem rejeitados. Pai, se há um sentimento de rejeição no nosso meio, ó Deus, um sentimento de que nós não vamos conseguir, que não somos amados, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos visite, que toda rejeição vá embora desse lugar, que toda rejeição saia, e que todos